Graça e paz. Tá pronto para a segunda parte? Amém. Você está com expectativa? Expectativa também é fé, sabia? Se você chega com expectativa, você chega com fé, amém? Mas já vá abrindo aí em Isaías 61, para a gente ler de novo a segunda parte do texto. Enquanto eu estava sentada ali, o Senhor acrescentou algumas coisas. Isaías 61. Nós vamos ler novamente. Achei. Amém? Vamos lá? Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porque recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Amém? Pode se sentar. Ontem nós estávamos no final falando a respeito do Espírito Santo, não é isso? Que o Espírito Santo é a nossa garantia. O Espírito Santo, ele nos guia, o Espírito Santo, ele nos conduz, e nós vamos cada vez mais prosperando e tendo da promessa de Deus por causa do Espírito Santo, não é isso? Amém? E hoje, na segunda parte, irmãos, nós vamos continuar um pouco como ontem. Ontem não foi uma pregação, foi mais um ensino. Porque se você aprender, pode ter certeza que a sua vida vai ficar muito melhor. Porque o que a gente aprende, a gente não esquece. E na segunda parte, então, nós vimos ontem sobre a honra. Como receber honra, né? Plantando honra. E, irmãos, eu não preciso inventar visões, não. O dom do Senhor, os dons do Espírito, eles existem para confirmar também a palavra dele e para capacitar a igreja do Senhor, amém? E se tem alguém aqui que não estava ontem, e eu continuo dizendo, ontem foi interessante, porque realmente eu vi. Vamos fazer silêncio? Amém? Ontem realmente eu vi uma porta aberta, da qual eu não tinha visto antes. Eu já vi várias coisas que o Senhor quis me mostrar nesses 20 anos de convertida. Mas ontem foi interessante, porque eu via muitas sementes de honra. E creia em mim, ontem foi a primeira vez. Som. Amém. Ontem foi a primeira vez que eu preguei sobre honra, por incrível que pareça, porque eu vou pregando o que Deus vai mandando, né? E ontem ele falou sobre honra. E é uma coisa que eu tenho aprendido, que honra e prosperidade, felicidade caminham juntas. E o Senhor permitiu ver esses depósitos, dessas sementes de honra. E se haviam muitas sementes, imagine o tamanho da colheita, não é verdade? Porque uma semente que a gente planta, a gente colhe muito mais do que apenas uma semente, não é? Mas na segunda parte aí do versículo diz assim, que nós vamos bradar de júbilo. Por quê? Tem um motivo esse júbilo. E esse motivo é que você também vai receber porção dupla na sua terra. Então veja que honra do Senhor é uma coisa muito ampla. A honra de Deus na sua vida, ela pode vir de inúmeras maneiras. Pode ser honra no seu serviço, pode ser honra na sua casa, pode ser honra no seu casamento, pode ser honra na sua vida em questão da sua saúde. Você entende que a honra ela pode vir em qualquer área da sua vida? Mas só que aqui o Senhor está especificando algo. Ele falou assim, mas você vai receber porção dupla na terra que você está. E quando aqui nós vemos falar sobre porção dupla em sua terra, isso fala realmente de coisas materiais. Amém? Porque na antiga aliança, você vai perceber o seguinte da antiga aliança, que as promessas de Deus para Israel eram promessas que viriam futuramente, que seriam espirituais com Jesus, com a nova aliança, sim.
Mas muito das promessas de Deus, em sua maioria no Antigo Testamento, eram promessas para a terra, eram promessas materiais, eram promessas de bens, de riquezas, de coisas naturais mesmo. Então Deus não tem problema em te enriquecer, Deus não tem problema de te dar as coisas em abundância, Deus não tem problema de te prometer coisas espirituais, mas também não tem problema de te prometer coisas naturais. Amém? Até mesmo porque ele diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então o Senhor deu a terra para mim e para você. E quando ele deu essa terra, desde o início de Gênesis, ele a deu para que a gente governasse, para que a gente multiplicasse e para que a gente vivesse bem. Se Deus quisesse que a gente vivesse de maneira miserável, ou de maneira a ter falta de coisas, ele não teria criado uma terra, querido, primeiro com... Você já viu a quantidade de frutos que existe só de Goiás? Já reparou isso? A quantidade de frutas, de árvores, de alimentos, de coisas que existe na face da terra. Deus criou a terra como modelo daquilo que ele gosta, abundância. Amém? Se Deus quisesse que a gente vivesse de maneira bagunçada, desorganizada e em miséria, primeiro, ele não teria dito, haja luz. Ele teria deixado a terra do jeito que estava. E teria colocado o homem não num jardim, mas num lugar de trevas, num lugar onde tinha um abismo à frente, a face do abismo. Concorda comigo? Mas antes de colocar o homem na terra, o Senhor organizou a terra, tirou as trevas dela, colocou os luzeiros, ele deu ordem aos mares, aos rios, para que se enchesse tanto a terra como os mares, com os animais selvagens, se enchesse dos frutos da árvore. Ele preparou um jardim. Essa palavra jardim, você não pode esquecer dessa palavra, irmão. Um jardim não é a mesma coisa de uma mata. Jardim não é a mesma coisa da Amazônia, não. Porque quando se fala de jardim, jardim é aquilo que alguém organizou, que alguém planejou, que alguém falou assim, não, aqui vai ficar tal flor, aqui vai ficar tal árvore. Jardim é uma coisa que vai além da natureza em si. Não é verdade? E foi num jardim que Deus colocou o homem. Imagine eu e você agora, irmão, se você está vivendo e você vê desorganização na sua vida, seja na área que for, a minha vida está desorganizada, eu estou vivendo, eu estou indo na igreja, mas parece que tem coisa errada na minha vida. Saiba que não é a vontade de Deus que você vive em desorganização. Deus quer que a sua vida hoje seja melhor do que um jardim, porque Ele disse, eu vos dei o filho, não vos daria as demais coisas. Quando o diabo lançar na sua mente, será que Deus quer que eu tenha isso? Será que Deus quer que eu avance? Você tem que pensar na palavra, porque o diabo tentou, querido, até contra o Senhor Jesus, mas Jesus estava pronto para dizer, está escrito, está escrito, está escrito. Quando vier os pensamentos errados na sua mente, você tem que dizer, está escrito, se Ele já me deu o filho, Ele também vai me dar as outras coisas, porque aquilo que era mais precioso para Ele, Ele já deu, que é o Senhor Jesus. Ele deu um jardim para Adão e Eva. E para você, querido, Ele não deu um jardim só na terra. Ele nos deu o céu. O céu também pertence a nós. A eternidade pertence a nós. Não estamos limitados nem no Espírito, porque Ele nos deu o Espírito juntamente com o Filho. Porque Ele não quer te dar uma vida boa na terra, se Ele já te deu o próprio céu. Sabe, irmãos, somos nós que temos que renovar a nossa mente. Deus, Ele diz na sua palavra, ei, eu não quero que você se conforme com o padrão do mundo. Sabe qual é um dos padrões do mundo? Que o brasileiro, ele não vive da maneira como é na Índia. Mas se você for pensar a maneira, a ideologia, o pensamento é o mesmo. Lá na Índia as pessoas vivem o sistema de castas. Não sei se alguém já estudou isso na escola, já ouviu falar sobre isso. Mas o que é isso? Lá na Índia funciona assim. Se você nasceu numa família e essa família ela é pobre, ela não tem condições, ela não tem empresa, você nunca pode mudar de casta. Você não pode, nem se você quiser, então agora eu vou abrir uma empresa, fazer alguma coisa. Não, porque você pertence àquela casta. Irmãos, olha o quanto isso é terrível. Ou seja, se você nasceu de uma maneira, você tem que morrer daquela maneira.
A não ser que você reencarne, aí vem aquela coisa errada toda lá deles, para você nascer numa condição melhor. Porque eles entendem que se você nasceu daquele jeito, está passando dificuldade aquilo ali, é porque você fez uma coisa ruim e está pagando o preço daquilo. É uma bagunça. Aí você pensa, não, mas aqui no Brasil não é desse jeito. Graças a Deus não tenho entendimento dessa maneira, tão rígido. Mas sabe quando vem aquele pensamento assim, não, na minha família ninguém fez faculdade, eu também não vou conseguir fazer faculdade. Não, na minha família todo mundo divorciou e agora meu casamento está balançando, vou divorciar também. Sabe, querido, só muda a palavra, mas o diabo é o mesmo. Pois o Senhor diz que eu e você, nós nascemos de novo e nascemos em Deus. Então agora pertencemos à família de Deus. Nós temos o direito de começar tudo de novo. Nós temos o direito de pensar da maneira como a palavra pensa. Nós temos o direito de fazer tudo que o Senhor reservou. Nós não precisamos viver eternamente da maneira como nós vivíamos. Ah, minha família ninguém prosperou. Pois você está apto para prosperar. Porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que o meu Deus suprirá as suas necessidades conforme as riquezas dele e não da sua família. Então Deus fala, não se conforme com o sistema desse mundo. Não pense da maneira como o mundo pensa. Nós temos que pensar de acordo com o que a palavra pensa. Se eu nasci de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Qual é a herança de Deus? Ela está garantida pelo Espírito Santo. E o que Deus tem nessa herança, querido? Na herança de Deus para nós. Ele tem herança na parte financeira da nossa vida. Ele tem herança na nossa vida na área da saúde. Ele tem herança na área sentimental. Ele tem herança na área familiar. Ele tem herança na área ministerial. Ele tem herança para toda a sua vida. Foi isso que Jesus diz. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. E abundância é plenitude em todas as áreas da sua vida. Isso é superação. Você superar aquilo que o diabo queria, superar aquilo que as pessoas estavam pensando, superar aquilo que talvez até você estava pensando. Tem esse ano de superação, sabe como? Eu vou superar aqui na minha mente. Em primeiro lugar que você tem que se superar é na sua mente. É renovar a sua mente com a palavra de Deus. Porque se você superar aqui, querido, todo o resto entra em organização. Porque você vai pensar a palavra, vai declarar a palavra. E quando a palavra é declarada com fé, sabe quem entra em ação? O Espírito Santo de Deus, para garantir a herança. Então você tem que se superar aqui, ó. Tem que renovar a sua mente. Não se conforme com os padrões do mundo. Não se conforme, o ano passado foi de um jeito, esse ano vai ser de novo. Às vezes a pessoa começa no projeto de vida animada, né? Aí vai passando os dias, de repente, só para você ter ideia, irmãos. Ontem o pastor falou que eu dei testemunhos, né? E talvez você pensou assim, nossa, como eu gostaria de estar vivendo a vida da Priscila. Talvez hoje, 5 horas da tarde, se você visse a mensagem que eu recebi, você teria mudado de ideia. Você não ia mais querer viver a minha vida, não. E eu falei, se essa mensagem aqui não muda em nada, porque eu já mudei. Antigamente, mensagens ruins me afetavam. Hoje, elas são um motivo para eu continuar declarando. Esse vai ser só mais um testemunho. É mais uma oportunidade. Ano que vem, eu vou chegar contando o que é. Se eu for convidada, né, para pregar. Se não, eu mando mensagem. É assim, irmãos. Você não pode sair do ritmo da fé. Deus não te chamou para andar animado. Deus te chamou para andar de fé em fé. Porque tem gente que está animado um dia, no outro dia está desanimado. Isso é ânimo dobre. Não é assim que Deus nos chamou. Ele falou assim, ei, você tem que andar de fé em fé. Todo dia você precisa de fé para você terminar esse dia e começar o outro dia. Amém? Então você tem que mudar aqui. Você tem que ir no ritmo que Deus quer que você vá. Amém? Então ele garantiu aqui a porção dupla na terra. Irmão, isso aqui está falando a honra. A primeira parte desse versículo, ela entra em qualquer área da sua vida. Essa parte aqui, ela entra em coisas específicas. Deus está falando do natural. Eu falei, no natural também eu quero te dar porção dupla. No natural também eu quero que você vá bem.
Sabe por que Deus quer que você vá bem? Para que você possa cooperar com a obra dele e ajudar as outras pessoas. Quer ver um exemplo simples? Hoje, antes de chegar aqui na igreja, eu fui com um casal lá da igreja, recém-casados, e eu não pude vir no casamento. Foi a primeira vez que eu e meu esposo não pôde honrar um compromisso, e eu fiquei devendo o presente deles. E eu gosto de dar presente de casamento até depois, que aí vê o que ganhou e o que não ganhou, né? E o fato é que quando a gente vai dar presente em chá, nessas coisas, o povo gosta de dar coisa bonitinha. Mas quem já é casado dá o necessário, aquilo que sabe que precisa, não é verdade? Então o solteiro enche a casa de beleza, mas a gente é casado, sabe, vai ficar muito bonito, mas se não tiver copo para beber não adianta. E aí eu conversei com eles e eles não tinham ganhado ferro, estavam andando amarrotadinho, uma semana aí de casado andando amarrotado. E eu falei, se é isso que você está precisando? Ela falou, é. E aí eu desci rapidamente no apartamento e ela, não, vem cá para você ver. E eu preocupado com o horário do culto, eu falei, não, rapidinho então. Aí desci, olhei e ela, não, e eu gosto de receber visita. Aquela pessoa, sabe, acabou de casar, está doido para receber visita. Não tem nem a mesa ainda, mas quer receber a visita. E é muito bom quando a gente vê isso, né, a alegria da pessoa. Só que na pequena voltinha que eu dei no apartamento dela, eu tenho 10 anos de casado, vou fazer 11. Eu já vi tudo que faltava. Eu, assim, numa rápida passada, eu já vi tudo que faltava e que é necessário. Uma das coisas é o box do banheiro, né? Que eles ainda não estão no apartamento deles, eles vão para o apartamento deles ainda. E, irmãos, eu vou falar para você, esse tal de ficar rapando água ali, as mulheres sabem do que eu estou falando. Aí eu falei assim, ok, vai o ferro, mas aí aqui dentro já deu sinal, né? O Espírito Santo precisa também daquele negocinho, né? Aquela cortininha para pôr ali para ajudar. E fui lá com eles na van. E aí ela foi sabendo que ia ganhar um ferro. Mas eu entrei lá e falei assim, Jorge, caça que trem, e eu não sei os nomes dos negócios, é uma beleza fazer compra comigo. Falei que é trem que estica, para pôr essa cortina, Jorge. E ele, mas eu não sei do que você está falando, eu esqueci, acabou de casar, né? Aí eu falei, pega o varão que estica lá. E peguei aquilo ali, peguei um negócio, peguei colher que não tinha. Irmãos, se fosse 2 anos atrás, eu nem poderia perguntar para eles o que eles estavam precisando. Está entendendo? A prosperidade que o Senhor trouxe para mim hoje, eu ainda não cheguei no ainda não cheguei no nível de chegar e falar assim, é mesa, é sofá, então mobília a casa para eles. Eu quero chegar nisso. Eu tenho prazer de realizar o sonho das pessoas e eu vou chegar nisso. Mas eu podia naquela hora dar um a mais do ferro. Mas eu só pude, por quê? Por causa da bênção do Senhor. Então a bênção do Senhor na minha vida também pode ser útil o quê? Na vida dos outros. Eu lembro quando a Pri juntou vestidinho e sapatinho para a Genevieve. E aquilo ali foi uma bênção, porque ela não tinha. Quando foi esse fim de semana, tinham alguns vestidos que não serviam, né, na Jenny. E aí o Senhor falou assim, ó, tal pessoa, o Espírito Santo soprou no meu ouvido a pessoa, tal pessoa. A menininha já virou o ano com o vestido da Jenny. Entende? Então Deus nos abençoa, Deus quer te abençoar, porque atrás de você vai vir mais um tantão de gente recebendo dessa honra e dessa graça. Então quando o diabo soprar assim, não, Deus quer que você passe por isso, é prova. Não, meu irmão, a prova só vem para Deus ser glorificado. Não é para você morrer na prova, não. É para você subir aqui e testemunhar. A prova veio, mas hoje eu estou na bênção. Eu estou testemunhando. Eu tenho para mim, eu tenho para os outros. É isso que Deus quer do seu ano, amém? Então não ficar, eu fiquei animada esses 12 dias. Não, você vai ficar todos os dias animado. Porque nosso Deus é fiel. Ele permanece fiel e Ele não muda. Ele foi fiel com Israel, não mudou. Ele é fiel conosco que não muda, amém? Então olha só, quando eu leio aqui porção dupla na terra, isso me lembra, esse versículo me lembra muito de Gênesis 15. Eu não lembro se eu já preguei sobre Gênesis 15 aqui, mas em Gênesis 15 vai falar da aliança que Deus fez com Abraão.
Irmão, se você colocar esse versículo 7 de Isaías do lado de Gênesis 15, é a mesma coisa. Quando eu li, eu falei, meu Deus, isso aqui é Gênesis 15. Por quê? Porque aqui tem uma promessa, vamos dizer assim, espiritual, né? Que é o Senhor que vai fazer a parte da honra que vai vir. E depois ele fala de coisas naturais, de porções na terra, de prosperidade. E quando Deus fala com Abraão, ele fala da seguinte maneira, que vai dar um filho, Isaque, que é uma promessa espiritual que só Deus pode resolver na vida de Abraão, entende? A honra na sua vida, querido, só Deus também pode resolver, porque tem pessoas que vivem servindo e fazendo o que é certo e nunca ninguém as honra. Já viu isso? Então honra é uma coisa que é o Senhor que vai trazer também sobre a sua vida, amém? A mesma maneira era Isaque. Só Deus podia fazer isso na vida de Abraão e Sara. Mas depois que Deus promete Isaque, que é uma coisa que só ele pode fazer, ele vem e fala o que também? Que também abençoaria Abraão na terra com bens. E a Bíblia fala que Abraão tornou-se riquíssimo. Tem algum filho de Abraão aqui? Alguém aqui é filho de Abraão? Se Deus abençoou Abraão e o tornou riquíssimo, por acaso Deus tem problema de abençoar você também? Dessa maneira? Não. Mas aí o que acontece? Você vê duas partes da promessa então. Da mesma maneira que você vê aqui. Só que tem um detalhe. Abraão nos ensina uma coisa. Quando Deus falou com Abraão sobre Isaque, a Bíblia diz que quando Deus anunciou, Abraão creu no que Deus falou. Ontem Deus anunciou que trará honra dobrada sobre nós. E que as sementes que já plantamos de honra, nós vamos ter uma grande colheita. E isso, você só pode fazer uma coisa quanto a isso: crer no que o Senhor falou. Amém? Mas quando Deus falou sobre a terra, e você possuirá a terra que você pisar, Abraão fez uma pergunta. É interessante, Abraão não creu, ele fez uma pergunta. Ele falou assim: Senhor, como posso saber que eu vou alcançar isso que o Senhor está prometendo? Irmãos, que coisa interessante que Abraão nos ensina. Ele escuta algo que só Deus pode resolver. Ele não pode fazer nada, na verdade. O que Abraão podia fazer mais, Sara? Só crer. Mas de repente ele escutou uma coisa que ele percebeu que tinha algo que ele podia fazer. Está entendendo? E aí ele não falou assim, Abraão creu. Não. Abraão fez uma pergunta: como eu vou possuir a terra que o Senhor está falando? E aí o Senhor disse como. E sabe o que o Senhor disse? Falou assim: Abraão, traz o sacrifício, traz da oferta. E Deus não disse o que era para Abraão trazer, e ele trouxe de tudo que ele possuía. Se você for estudar depois, se você é daqueles que gostam de estudar a Bíblia, você vai ver que ele trouxe todos os tipos de oferta que ele podia trazer. A oferta de quem tem muito dinheiro e até a oferta de quem não tinha muito na época, que ofertava os pombinhos, as rolinhas. Ele trouxe tudo. Todos os tipos de oferta. E ele sacrificou. E quando ele sacrificou, a palavra diz que um fogareiro apareceu e passou por entre as partes dos animais. E isso é sinal de aliança. Quem conhece aquele símbolo do infinito, aquele 8? Que as meninas ficam usando no pescoço, não é verdade? Aquilo ali, na verdade, querida, é um símbolo de aliança. Em Israel, quando eles faziam uma aliança, eles cortavam os animais ao meio, e eles davam as mãos e eles caminhavam por entre as partes fazendo o símbolo do 8, dizendo que aquela aliança era eterna, que ela não tinha nem início nem fim, era eterna. Então Deus faz uma aliança com Abraão, baseado no sacrifício que Abraão fez. Então nessa parte aqui, querido, também tem coisas para eu e você fazer. Deus está dizendo: eu te dou porção dupla na terra. Mas nós temos que continuar com os princípios espirituais, dízimos, ofertas, fazer aquilo que a palavra fala com relação a prosperar, amém? Então tem a nossa parte. Mas note que Deus não é um Deus injusto ou um Deus ruim que vai te exigir aquilo que você não tem. Não, querido, Ele sabe da sua condição atual. Ele sabe aquilo que você pode e Ele sabe aquilo que você
Não é nem que não pode, é que não deve. Sabia que Deus sabe disso? Deus não vai pedir algo para você que seu filho vai ficar sem comer em casa não, viu? Ele providencia as coisas, amém? Nós podemos até ser provados. Podemos até passar pela escassez, como Paulo passou. Mas a falta não é algo que Deus se agrada não. Amém? Podemos até ser provados em tempos de escassez. Mas Deus não quer que seu filho fique passando fome nem nada disso não. Pode ter certeza. Mas então você tem passos a cumprir. E eu quero te animar nesses passos. Lá em Jó 8, vai dizer o seguinte, Jó 8:7. Eu gosto muito desse versículo. Muitos anos atrás o Senhor deu esse versículo para mim e para o meu esposo. Muitos anos mesmo. E eu sempre fui guardando esse versículo e declarando. E eu quero declarar, como profeta do Senhor sobre a sua vida, esse versículo de Jó 8:7. Que diz assim: o seu começo pode até parecer modesto. Algumas traduções falam humilde. Mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Então ele diz, o seu começo pode até parecer pequeno, humilde, modesto. Mas tenha certeza de uma coisa, querido. Você começa com o Senhor de uma maneira, mas o seu futuro não é o mesmo. Eu declaro sobre a sua vida que assim como Deus fez na minha família, o seu futuro é de grande prosperidade. Você começa de uma maneira com o Senhor, honrando nos princípios, mas os seus celeiros vão sobejar. Você não vai ter onde guardar. Você vai ter que procurar vizinho para entregar e repartir a bênção também. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida. Hoje eu vi uma reportagem. Eu falei, gente, mas olha só, a história da Bíblia aconteceu na vida real, mostrando uns lugares de pesca de peixe. E aí um senhor que vivia da pesca, e eles foram pescar em alto mar, um mar agitado, e a onda veio e o barco foi a pique, foi para o fundo do mar. Acabou o barco, levou tudo que ele tinha pescado, acabou com tudo. E a pessoa que vive da pesca, vive disso, irmão, pensa, perdeu tudo aquilo que era do trabalho, tudo que já tinha pescado e ficou sem nada para começar. E eu falei assim, nossa, que situação difícil, e a pessoa não tinha nem assim, sabe aqueles lugares que você não pode nem procurar outro serviço? Mas aí a reportagem mostrou ele contando que meses depois, ele conseguiu um novo barco com a ajuda das pessoas, e ele foi pescar. E isso foi a palavra da pessoa. E ele não falou de Bíblia nem nada. Acho que ele, nem sei se ele sabe dessa história na Bíblia. E ele disse para o jornalista assim, nós tivemos uma pesca tão grande. E ele tirou as fotos, irmãos. Era como se fosse assim, podia botar a foto do lado da Bíblia. Lembra quando eles não tinham pescado nada durante a noite? Jesus falou, vai de novo e joga a rede do lado de lá. E eles pegaram tanto peixe que teve que chamar as outras embarcações. Pois a história do rapaz foi do mesmo jeito. Ele mostrou as fotos. Os peixes caíam para fora do barco. Um barquinho, nem era igual que ele tinha. E ele falou assim, nós pescamos tanto peixe, que nós tivemos que chamar os outros pescadores das aldeias vizinhas para repartir com eles da pesca. Aí eu te falo, irmão, um homem que nem citou Deus, porque se fosse um crente já tinha metido Jesus no meio da história, né? Um homem que aconteceu isso. E nós que temos uma aliança. A aliança Deus fez com Abraão, mas hoje nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Deus fez uma aliança ali com Abraão e animais mortos, mas hoje a minha aliança e a sua é baseada num sangue puro e sem mácula, um sangue que clama, um sangue que diz que ele fala coisas maiores do que o sangue de Abel. Coisas superiores ao sangue de Abel. Que coisas são essas? Esse sangue está dizendo lá sobre mim e você, ele é mais do que vencedor, ele tem direito à herança, ele é filho, ele é cooperador de Deus, ele tem direito a ser próspero, ele tem direito à saúde, ele tem direito de ser curado. O sangue de Jesus está falando sobre mim e você. Você me desculpa se eu estou falando alto demais, mas eu estou empolgada. A Bíblia diz que o sangue fala. O sangue está falando o quê? As conquistas. Está falando todas as promessas que conquistou para nós.
O diabo pode estar falando uma coisa na sua cabeça. Pois diga para o diabo: ei, você até pode falar isso, mas tem um sangue, tem uma bacia de sangue lá que está dizendo que eu sou comprado, eu pertenço a Deus, eu tenho um pai que cuida de mim, eu não estou aí largado não, os anjos estão ao meu lado, eu tenho as bênçãos do Senhor. Por que você vai ficar deixando o diabo ficar falando? Tenha você a última palavra. Jesus não deixou o diabo ter a última palavra, foi ele que teve a última palavra. E quando ele se cansou, ele falou assim: sai, arreda-te. Está na hora de você se cansar do diabo e os pensamentos dele, meu irmão, e falar: chega desses pensamentos, eu vou ficar com o que a palavra diz, eu vou renovar a minha mente, e eu vou avançar, e eu vou terminar igual essa foto aqui, lá no topo, olhando tudo o que Deus fez no meu 2020. Tira o foco do pensamento errado, irmão. Renova a mente com a palavra. Amém? Tem um versículo que eu gostaria que você abrisse, Salmo 35, 27. Por que eu queria que você abrisse? Para você crer mesmo. Guardar. Se você tiver uma caneta, sublinhe aí na sua Bíblia. Para de uma vez por todas você entender a vontade do Senhor. Salmo 35, no versículo 17, algumas versões trazem diferente, mas diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência, e repitam continuamente. Lembra quando a gente fala sobre você declarar a palavra? Aqui está uma boa palavra que ela mesma está dizendo. Fale isso continuamente, repetidamente. Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Irmão, a palavra está dizendo: ei, fale o dia inteiro. Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na minha prosperidade. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus tem prazer na sua prosperidade, e por isso Ele tem que ser glorificado. E está dizendo: repita isso continuamente. Mas aí de repente você está repetindo a sua conta bancária continuamente. Pode ser que ela não esteja tão próspera. Talvez você esteja repetindo o dia inteiro o quanto a sua família está com problemas. Talvez você esteja repetindo o dia inteiro o quanto a sua doença é ruim. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: repita: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Isso é um versículo só. Imagine quantas coisas para você declarar do Senhor. Então tira a mensagem errada da sua boca. Sabe o que diz lá em Efésios 6,19? Efésios 6,19, Paulo ele faz uma oração interessante. E eu ainda não preguei sobre isso não, é uma pregação que o Senhor diz que eu vou pregar sobre isso. E se chama o poder da mensagem. Paulo ele diz assim em Efésios 6,19, e orem. Lembra quando ele pedia por ousadia? Orem para que eu tenha ousadia. Mas nesse momento ele fala assim: orem também para que eu receba, para que eu tenha o poder da mensagem quando eu pregar o evangelho. Aí eu parei naquilo ali e o Espírito Santo me chamou a atenção. E o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim: vê o que Paulo está dizendo, para que lhe seja concedido o poder da mensagem que ele prega. E aí eu comecei a entender algumas coisas, eu falei assim, e o Senhor começou a me mostrar. Sabe que tem pessoas que pregam, mas aquilo ali parece que não tem poder nenhum, não faz efeito nenhum na vida da pessoa. Sabe a pessoa que ela sabe até a Bíblia de cor e salteado? Sabe, muitos bêbados vêm até mim, eu ainda vou descobrir os porquês, mas isso acontece. E eles podem citar a Bíblia até mais do que eu, mas aquilo ali não tem poder nenhum. Lembra que a frase que o Senhor disse ontem, que é o Espírito Santo que torna essa palavra viva, que torna essa palavra poderosa, senão seria apenas um livro.
Tem pessoas que estão vivendo com um livro que se chama Bíblia. Mas na verdade, o Senhor quer que a gente viva com a palavra viva, com o Senhor Jesus, que é a palavra, e que colocaram o nome de Bíblia. Então Paulo está falando assim: ei, ore, porque eu quero o poder da mensagem que eu prego quando eu falar. E aí o Senhor me chamou muita atenção. Eu falei assim: meu Deus, existe um poder contido nessa mensagem, nessa palavra. E Paulo está chamando isso para si. E eu comecei a orar, falei: Senhor, nunca mais eu quero pregar da mesma maneira. Porque agora todas as vezes que eu vou pregar, eu lembro do que Paulo estava orando. Eu falei: Senhor, eu quero também o poder da mensagem que o Senhor está dando. Eu não quero que seja algo vazio. Eu não quero fazer confissões lá em casa, declarar versículos falando para o nada, como se nada resolvesse. Não, quando eu abrir a boca, Senhor, tem que vir o poder dessa mensagem junto. E o poder dessa mensagem é o Espírito Santo, meu irmão. É Ele que torna essa mensagem poderosa. Então nós temos que estar íntimos do Espírito Santo, cada vez mais. Porque quando abrirmos a boca e declararmos: ei, posso orar com você? E nós orarmos, não será apenas palavras. Mas quando a gente abrir a boca e falar assim: em nome de Jesus eu declaro cura, o poder, o Espírito Santo vem junto com essa mensagem e cura e restaura aquela pessoa. E o evangelho vai sendo feito. Nós temos que fazer como Paulo: Senhor, eu quero o poder dessa mensagem. Eu creio no poder dessa mensagem. Eu não vou falar mais a palavra da boca para fora. Lembra do outro versículo de ontem? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Então é o desejo seu de querer estar junto, íntimo com o Espírito Santo e declarar essa palavra poderosa. É por isso que para um você olha e fala assim: a mesma pessoa, é da mesma igreja, escuta as mesmas coisas, a palavra é a mesma, mas tem gente que recebe, tem gente que pega, tem gente que não pega. Já reparou nisso? Por quê? Por causa da intenção aqui dentro. Porque tem gente que está ouvindo e quando aquela palavra é lançada, ela pega mesmo para ela. Fala: essa palavra é para mim. Esse ano meu vai ser desse jeito. E ela toma aquilo e ela crê. Agora outros ouvem e falam assim: ah, eu já cansei de ouvir isso aí mesmo. Não fez efeito, não vai fazer mais efeito não. Irmão, você não sabe o tempo de Deus, como ele funciona. No momento em que você crê, aquilo é registrado no céu. A palavra diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então no momento em que você crê, tem um registro no céu de que você creu e você tem direito de receber aquilo. Está entendendo? Agora o tempo em que vai chegar, deixe o tempo, você vai fazendo como Abraão, você vai se fortalecendo, dando glória ao Senhor, dizendo: glorificado seja o Senhor, porque Ele tem prazer na minha prosperidade, eu sei disso. Ainda não chegou, só ainda não chegou, mas já está chegando. Amém? Você olha para a sua casa, você está precisando de uma coisa, uma visita entra, igual essa amiga lá, né? Ela falou assim: você, olha só a pessoa. Ela falou assim: vem aqui jantar, vem comer. Não tem mesa não, mas comida tem. Está alegre, está feliz. Falei: não, você está falando comigo, eu como em qualquer lugar. Entendeu? Aí de repente ela falou assim, ó, ela foi me mostrando, né, as coisas. E nós mulheres somos bem assim. Ao invés da gente mostrar nossas coisas, aquilo que a gente tem, que Deus deu, a gente mostra o que não tem, o que está errado. A gente já começa com o não repare a bagunça, não é verdade? Depois do não repare a bagunça, você vai contando para a pessoa: ah, falta aquilo, falta isso. Às vezes a pessoa não ia nem enxergar o negócio. Não é verdade? E aí eu falei assim: Bia, não fale mais que ainda não tem. Fale, só não chegou ainda. Ela falou: é verdade, né? Eu falei assim: é verdade. Fala assim: minha mesa vai ficar. Aí eu falei para ela, falei assim, ó, minha mesa vai ficar aqui, ó. Ela tá chegando, só não chegou ainda, mas tá chegando. Daqui um dia tu vai sentar nela. Falei: comece a chamar as coisas para sua casa. Não fala da falta, fala do que tá chegando. Amém? Tem que ser assim, irmão. Se não, aí deixa a depressão tomar conta mesmo. Não é? Outro dia eu vi uma pessoa falar uma coisa tão interessante, uma avó que ajuda a cuidar dos netinhos, né? Aqui temos várias vós assim, né?
E aí ela estava muito depressiva antes, e aí depois voltou a ficar com o filho e tinha os netos. E aí a depressão foi embora. E chegou uma amiga falando assim: ah, eu tô com depressão, você também tava, né? Não sei o que. Eu falei: eu, depressão? Ela falou assim: você não tava com depressão? Não, minha filha, quem tem neto não tem tempo para ter depressão, não. Ela falou assim: quem tem que olhar menino tem tempo para depressão, não. E mudou. Nos netos ela achou alguma coisa ali para mudar. Meu irmão, talvez você não tenha neto, mas você tem aqui um monte de promessas do Senhor, para você não ter que ficar depressivo, para você mudar, amém? E a última coisa que eu vou dizer, eu empolguei quando eu olhei que era 8h30, agora o relógio foi mais rápido. Abre comigo aí em Atos 2. Eu quero que você veja isso aqui também. Porque a gente sempre lembra de Atos, do Pentecostes, do anjo, né, que tirou Pedro da prisão. Mas eu quero que você veja isso daqui. Aqui em Atos 2:25, Pedro vai dizer a respeito do que Davi disse sobre Jesus. Então no versículo 25, é um texto de Jesus falando, ok? É Jesus que disse isso daqui. A respeito dele, Jesus, né, afirmou Davi. Então olha o que Jesus fala. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. Quantos aqui já viram que Jesus foi ungido com óleo de alegria? Querido, nós estamos falando daquele que ia expulsar demônios, que ia curar as pessoas, que ia fazer todos os milagres que você viu na Bíblia. E ele poderia estar ungido com um monte de tipo de óleo, concorda comigo? Mas a Bíblia diz, foi ungido com óleo de alegria. Então isso me diz que a alegria é a coisa mais poderosa que pode existir. E é por isso que o Senhor falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então foi a alegria do Senhor, ungindo Jesus, que permitiu ele fazer tudo o que ele fez. Será que é importante a alegria? É importante. E Jesus aqui, ele dá o segredo da alegria dele. Ele diz, eu sempre via o Senhor diante de mim. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. Eu vou terminar com isso daqui. Jesus, ele deixa o segredo da alegria dele. Qual era o segredo? Ele falou assim, ó, eu estou sempre alegre no meu coração. Ou seja, não é só sorriso e máscara para o povo, não. Ele falou, meu coração está alegre. E a minha língua exulta, sempre está exultando. Por quê? Porque eu sempre via o Senhor diante de mim. Ou seja, o foco de Jesus era Deus. Isso me diz que o foco de Jesus nunca foi as tempestades que apareceram. O foco de Jesus nunca foi o diabo aparecendo. O foco de Jesus nunca foi a perseguição. Tudo aquilo de ruim que aconteceu. O foco de Jesus era, eu sempre tinha o Senhor diante dos meus olhos. Por isso não tinha como ele não se alegrar e não exultar. Amém, irmãos? Diga assim, o meu foco sempre tem que ser o Senhor. Aí você vai ter alegria plena. E eu vou deixar uma frase para a gente orar aqui agora. Uma frase que o Senhor disse para mim, a respeito de mim mesma, da minha vida. Antes, e quando eu falo antes, não é antes de converter não, é como crente. Antes eu vivia triste e tinha momentos de alegria. Nada. Hoje em dia tem uma quantidade enorme de filhos de Deus com depressão, pensando em suicídio. E aí o Senhor terminou a frase com o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu vivo alegre e às vezes tenho momentos de tristeza. Quer pegar essa frase para você, irmão? Pode ser que antes você vivia triste, aí Deus fazia uma coisa, você tinha um momento de alegria. Não é isso que Deus quer, não. Ele quer que nós vivamos alegres. Pode ser que por algum momento, como Jesus, quando Lázaro morreu, chorou, teve um momento de tristeza, mas um momento passou. Depois se resolveu. Mas você vai viver alegre, porque a alegria do Senhor é o que nos dá força, amém? Feche os teus olhos. Se o tecladista puder me ajudar rapidamente, porque eu já tinha que estar passando o microfone.
Fique de pé no seu lugar, irmão. Senhor, eu quero deixar aqui para essa igreja, eu quero deixar uma palavra, uma declaração, um decreto, de acordo com a tua palavra, de porção dobrada, de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero desejar e deixar para eles aqui porção dobrada da alegria que nós estamos vivendo na nossa casa. Eu quero porção dobrada dessa alegria na sala deles, Senhor, na casa deles, na mesa onde eles comem, aonde eles dormem. Que a casa deles, Senhor, seja encharcada, seja cheia, transbordante da sua alegria, a alegria que vem do Senhor. Eu declaro óleo de alegria sendo derramado aqui. Óleo de alegria, unção de alegria, porque a unção despedaça o jugo. Se havia óleo de alegria, então ele era ungido com alegria. Então eu declaro que essa unção começa a despedaçar toda a tristeza que havia aqui, toda a tristeza, toda a depressão, todo pensamento de suicídio, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Há um rio que desce do trono, cujas águas alegram por onde elas passam. E eu vejo esse rio se derramar sobre esse lugar, por causa do Espírito Santo de Deus. Deus tem um ano de alegria. Deus tem um ano de alegria. Deus deseja alegria. Ele termina esse versículo dizendo: e tereis alegria eterna, e tereis alegria eterna, e tereis alegria eterna. Porque a honra está chegando, porque a prosperidade está chegando, e a alegria do Senhor vai ser algo visível na sua vida. Eu declaro que as pessoas vão passar e perguntar: por que você está tão alegre? E você vai dizer: porque o meu Deus mudou a minha sorte. O meu Deus me deu uma palavra e eu resolvi crer nessa palavra até o fim. E hoje eu estou colhendo os frutos de crer na palavra do Senhor. Eu declaro uma igreja que crê na palavra dele. Uma palavra viva. É o próprio Senhor Jesus. Eu vejo ele andando aqui no nosso meio. Ele andará, mas ele diz: nunca me esqueci das lágrimas que foram derramadas nesse altar, nesse lugar. Nunca me esqueci. Eu vejo anjos sendo dispensados para cumprir com a palavra dele, a palavra que ele lançou. Recebe alegria, recebe força. Eu declaro a força do Senhor enchendo esse lugar. Novas línguas, novos dons, novas línguas espirituais. Eu declaro novas línguas espirituais. Pessoas sendo cheias do Espírito, cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo, falando em novas línguas, porque o Espírito é a sua garantia. Recebe do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro tempos de refrigério sobre essas pessoas. Refrigério. Eu vejo entrando por essas portas aqui. É como um vento, mas também é como uma neblina, vai entrando devagar. E eu vejo a palavra refrigério.
para você dormir a noite toda. Chega de insônia. Eu cancelo espírito de insônia. Sai em nome de Jesus do meio do povo de Deus. Eu declaro o sono do justo sobre a sua vida. Você vai dormir em paz. Tempos de refrigério. Irmãos, eu vejo pessoas aqui na hora do almoço, na hora do jantar, sentados na mesa em casa, rindo, não só comendo, mas rindo e se alegrando em família. Sabe, pode ser que vocês têm famílias aqui que talvez nem estão comendo mais junto, mas mude isso. Reúne a sua família, reúne em volta da mesa, porque o Senhor também um dia, Ele preparou uma mesa. E começa a declarar: nós somos uma família que se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Começa a declarar juntos, querido, enquanto vocês estão sentados. Tem coisas novas chegando, tem boas notícias chegando, tem coisas novas chegando.